Volta e meia o pessoal me pergunta em que posições, né, o Vasco precisa se reforçar. E eu costumo responder que precisa em todas, né? Do goleiro ali ao ponta esquerda, passando pelo banco de reservas, o Vasco precisaria de nomes melhores. Agora, o Vasco pode se reforçar? O Vasco deve se reforçar? Essa é a grande questão. Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área aqui no seu Sobre Vasco AV, o seu podcast do Atenção Vascaínos. Então, se você está assistindo esse programa pelo canal do AV+, no YouTube, saiba que você também pode ouvir esse conteúdo em áudio na sua plataforma aí de podcast preferida. E se você está assistindo esse programa via algum agregador de podcast, saiba que você pode também ver o programa, né? Ver esse rostinho bonito aqui, indo no canal do AV+, no YouTube, é só procurar por AV+, e aí você já aproveita para curtir o vídeo, se inscrever no canal, ligar o sininho de notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo por aqui, e também para seguir a gente nas outras redes sociais, é só procurar pelo @avascaínos. E bora falar sobre Vasco, vamos falar sobre reforço, né? Porque, que nem eu vinha comentando aqui, é uma conversa recorrente a de que o Vasco precisa se reforçar, precisa trazer jogadores melhores. Agora, acontece o seguinte, né? Eu acho que o Vasco tem dois objetivos principais nessa temporada. Ou colocando aí, por hierarquia, o grande objetivo do Vasco para essa temporada, ninguém discute. É conseguir voltar para a Série A, isso aí é fundamental pelo aspecto da motivação da torcida, o aspecto esportivo mesmo, né? Afinal de contas, é um clube feito para vencer e para subir e para estar na primeira divisão. E no aspecto financeiro também, porque mais uma temporada na segunda divisão seria um baque terrível para o Vasco. Agora, isso feito, acho que existe um segundo grande objetivo para o Vasco nessa temporada também, né? Que vai ali um pouquinho abaixo só do primeiro objetivo, que é o acesso, que é o clube tentar dar ali um estanque nessa sangria desatada que é a parte financeira do Vasco. O Vasco precisa se colocar de pé financeiramente falando, né? Para poder justamente conseguir se reforçar com mais facilidade, não é mesmo? Voltar a ser aquele Vasco que os mais velhos se acostumaram a ver, os mais novos têm o desejo de ver um dia. E para isso, você precisa economizar, né? É importante economizar também. É óbvio que todo time precisa se reforçar, que a gente gostaria de ver o Vasco mais reforçado, mas precisa também ficar com o olho nessa parte financeira. Eu acho que o Vasco, se a gente não consegue, jogando a segunda divisão, dar um reequilíbrio nas contas do clube, cara, chegando à primeira divisão, vai ser muito mais complicado. Então, na hora que a gente vai falar de reforço, a gente tem que pensar nisso também. A cada novo reforço que você traz para o Vasco, cada novo jogador que você traz para o Vasco, é um dinheiro a menos que você está tirando de outras áreas, como eventualmente aí o saneamento das dívidas, né? Mesmo que você traga um jogador de graça, um jogador sem custos, existe um salário ali que, cara, um jogadorzinho mais ou menos ganha o quê? Uns 70, 100 mil por mês. Você multiplica pelo tempo de contrato, 13º, vai ali é 1 milhão. 1 milhão. É difícil de você imaginar o Vasco trazendo um jogador, ainda mais se for ali um jogador para ser reforço mesmo, para fazer a diferença dentro de campo, que não vai custar de 1 milhão para cima para o clube. E 1 milhão, cara, é só você ver aí, se você se interessar um pouco mais na parte financeira do Vasco, você vai ver que 1 milhão faz falta. Toda hora ali, deixa eu te pagar aqui porque faltou 1 milhão, deixa eu te pagar ali porque faltou 2 milhões. E é isso. Cada jogador novo que você traz é 1 milhão a menos que você tem para resolver essas outras pendengas, não é mesmo? E aí você vai falar, nessa hora você já tá falando, já tá largando nos comentários. Mas se não reforçar, não sobe. O Vasco precisa se reforçar, porque senão não vai subir. E se não subir, o prejuízo é muito maior. Tô com vocês, com certeza. Eu acho que assim, é um ajuste fino que tem que ser feito, né? Porque tem essa questão do se não reforçar, não sobe. Mas também, isso não pode ser uma bengala para justificar qualquer contratação. Porque se for gastar o que tem e o que não tem para subir também, adianta pouco. Você justificar qualquer contratação com esse argumento de que se não usar essa contratação não sobe, em muitos aspectos foi o que trouxe a gente até aqui.
É só você voltar no passado aí, quantas vezes o Vasco se reforçou, além do que poderia, né? Contratou ali, fez contratações além do que o bom senso fiscal, sei lá, financeiro diria, por essa questão. E aí, cara, acorda a história em algum momento. E muitas vezes nem funciona esse reforço. É preciso que se diga também. Trouxe lá no final da temporada passada o Gustavo Torres, 200 mil por mês, porque precisava reforçar. Trouxe o Sapinto, porque, pô, não pode cair, não sei o que lá. Sapinto falhou miseravelmente na sua missão, o Torres mal jogou e ficou o prejuízo, né? É mais um prejuízo aí que essa diretoria nova agora tem que lidar, pagar esse jogador, treinador. Então não dá pra fazer também, né? Não dá pra... É óbvio que a gente gostaria de ver o time o mais reforçado possível, atropelando na Série B. Um time que, pô, não vê adversário, ganha com facilidade, traz o Alex Dias para ser a nossa referência no ataque, traz o Souza ali para trazer a qualidade para o meio campo, o Allan Kardec para ser reserva do Cano, só para ficar nesses exemplos aí, esses pratas da casa que o pessoal vive relembrando. Traz o Nenê de volta, Diego Souza, esses nomes que vocês ficam dizendo, Dedé pra zaga. Seria lindo, seria lindo. Agora, qual seria o custo disso, né? Qual seria o custo disso? Você imagina o Vasco subindo, atropelando, aí chega no ano que vem, não tem dinheiro, tá devendo já para pagar esse pessoal, não consegue se reforçar, atrasa salário, ou então os jogadores saem na justiça porque não recebem, a coisa toda desmonta e a gente volta para a segunda divisão no ano seguinte. Não funciona, né? Não é bom que seja assim. Da mesma maneira que também não é bom, né, que a gente comentou aqui antes, que o Vasco fique mais uma vez na segunda divisão. Não pode considerar isso também. Então, qual que é o meio termo aí entre contratar ou não contratar, economizar ou gastar no time? Cara, essa é a pergunta de $1 milhão que a diretoria tem que resolver, né? Essa que é a verdade. Eu acho que se fosse uma resposta simples, se fosse uma resposta fácil, os dirigentes lá, que o Vasco contratou, profissional, contratou consultoria e tudo mais, não estavam recebendo o que recebem. Porque é aquilo, né? Você não pode correr o risco. Tem que ser um time que permita que o Vasco consiga o acesso com uma certa tranquilidade. Se não pode imaginar um time que seja campeão, que, pô, deite os cabelos na Série B, que nem o torcedor gostaria, porque isso representaria um custo excessivo, que pelo menos seja um time que consiga esse acesso com uma certa tranquilidade. Você não pode dar margem pro azar. Você não pode deixar que, cara, se a gente tiver num dia ruim, a gente não sobe, sabe? Acho que precisa ter uma margem de segurança aí também, e essa questão tem que ser avaliada. Então, esse é o primeiro fator, né? Essa é a primeira coisa que a gente tem que considerar. O Vasco deve contratar mais jogadores? O Vasco, ele precisa se reforçar? Acho que isso tem que ser muito bem pesado pensando por esse aspecto, né? A gente não adianta também gastar em números aqui, sabe? Você precisa de 3 milhões, de um orçamento de 4 milhões para garantir o acesso com tranquilidade? É isso que você precisa? Beleza. Se você gastou 4 milhões e 100, 4 milhões e 200, você já desperdiçou dinheiro, sabe? É dinheiro que o Vasco podia estar usando em outras coisas. Quando a gente está falando aqui de um clube superavitário, um clube que está nadando em dinheiro, aí você pode arrebentar a boca do balão. Pô, aqui é 4 milhões para fazer um time campeão, bota logo 5 aí, para não ter risco, entendeu? Bota ali craque para virar banco. Volta lá em 2000... O Vasco dos anos 2000 é isso, né? Pô, traz o Viola para ser reserva do Edmundo e do Romário. Não é a nossa realidade hoje, né? Mas não estamos. É 4 milhões, a gente precisa contratar, a gente precisa de reforço aqui, precisa de reforço lá. Tem que trazer. Chegou a essa conclusão. Tem que trazer para subir, não é para poder dar show nem nada disso, não. Aí vem o segundo desafio, né? Que é conseguir trazer um jogador que realmente faça diferença. Que não é tão simples, não é só querer, não é só ter o dinheiro no bolso. Você tem que conseguir convencer um jogador a vir para o Vasco, a disputar uma Série B, um Vasco que já está com um filme super queimado no mercado, não é mesmo? Como é que você convence um cara a vir para jogar num clube que está na Série B, que está todo bagunçado, que tem essas crises políticas que só atrapalham, é um ambiente tumultuado, os jogadores eles se falam e com certeza quem não está no Vasco sabe disso, e ainda por cima para ganhar pouco, porque até pela diferença aí de orçamento e de dinheiro que envolve as duas competições, é muito provável que qualquer time da primeira divisão tenha mais bala na agulha para oferecer do que o Vasco. Capaz de um Cuiabá da vida lá, sei lá, um Juventude, ter hoje aí mais bala na agulha para oferecer para o jogador do que o Vasco até. Então você tem que convencer o cara, né, de que precisa vir
ainda, que é mais um problema, né? É mais uma questão. A gente estava comentando também na live de segunda-feira lá do Atenção Vascaínos, a questão dos reforços que o Vasco trouxe. Teoricamente, o Vasco já se reforçou bastante essa temporada. Foram 10 contratações. E, cara, hoje o que a gente vê é que muitos não funcionaram, né? Se apostou muito nesse perfil de contratação, de trazer um jogador que tenha uma qualidade técnica, tem um nome no mercado aí, mas que esteja em baixa, precisa ali de dar uma volta por cima, seja porque está atravessando ali um declínio técnico, né? Está numa má fase, que nem é o caso do Zeca, seja porque está num declínio físico, uma questão de contusão, né? Que nem é o caso do Michel, ou então questão de idade, né? Vai perdendo ali a qualidade, que nem a questão do Vanderlei. O Vasco apostou muito nesse perfil de jogador e montou o elenco dele ali. E a verdade é que, pelo menos na minha opinião, hoje, né? Agora, em julho, não sei daqui a alguns meses se a coisa pode se arrumar, é que, cara, a grande maioria desses reforços está abaixo do esperado. Essa que é a verdade. Então, você fala em contratação, precisa contratar um meio atacante, porque, cara, o Vasco contratou 2 já, contratou o Morato, contratou o Léo Jabá, não é mesmo? Só que eles não estão correspondendo, precisa de um meio campo. Trouxe o Marquinhos Gabriel para essa função. Mas ele não é esse jogador. Foi o jogador que o Vasco apostou. Precisava de problema na zaga, tá com problema na zaga, na lateral, trouxe Zeca, trouxe Hernando. Não tá funcionando? Cara, é a aposta que fez. Você contrata esse jogador com um contrato de produtividade que seja e tudo mais. Não adianta, assim, você tá gastando dinheiro com aquele jogador, né? Você pode não estar gastando tanto que nem poderia estar gastando, que nem já se gastou no passado, mas está gastando. Tem espaço, você tem que dar espaço para ele tentar também recuperar seu futebol. Então não dá para falar, trouxe um jogador aqui, trouxe o Rômulo, mas o Rômulo não consegue emendar uma sequência, então traz outro, aí o Michel, também não dá, traz um terceiro, traz o quarto. Não funciona assim, né? Não dá para funcionar assim, ainda mais num time com os problemas financeiros que o Vasco tem, né? O Vasco vai se reforçar. O Pássaro deu a entender aí que a partir de agosto se abre uma nova janela e o Vasco poderia ir no mercado por mais 1 ou 2 peças, né? E agora, a segunda questão que fica é qual vai ser o nível desse reforço. Vai ser um cara que vai chegar realmente para virar titular, para mudar o time, dar aquela arrumada no time? Essa é a questão que fica. Qual a minha opinião, então, sobre tudo isso, né? Eu acho que até, levando isso em consideração, o que eu comentei, a questão de que você precisa gastar só ali no limite do que é o necessário para subir, o Vasco não pode se dar ao luxo de gastar além da conta. Eu acredito que o Vasco já deve estar monitorando o mercado aí, mas o desempenho do time, a posição que o time vai estar na tabela até agosto, lá quando abrir a janela, agosto é quase chegando no meio da competição. Ali você já vai poder fazer um raio-x bem claro de qual vai ser a facilidade ou a dificuldade do Vasco no segundo turno, né? O quanto o Vasco vai precisar ainda suar para conseguir garantir ali uma vaga entre as 4 que garantem o acesso, e também as deficiências do time. Se o time precisa de um volante, de um meio campo, de atacante, de um zagueiro, acho que essas deficiências vão ficar mais escancaradas também. E a partir daí, acho que a diretoria vai decidir se coça um pouco mais ali o bolso ou não, né? Investe um pouco mais pesado ou não nesse reforço. O que eu acho? Cara, eu acho que tem que ser, se vier contratar, se for para contratar, tem que trazer um jogador que chegue para ser um titular indiscutível, né? Um jogador que chegue ali para mudar o status do time. Para ficar trazendo um jogador para compor elenco, sei lá, não me animo, né? Não vai ser com mais um Daniel Amorim, um Sarrafiore, para ficar nas últimas contratações que o Vasco trouxe, que a gente vai mudar a cara do Vasco. Então acho que tem que ser um reforço de peso. E aí a posição para isso, não sei. Muitos falam em zagueiro, em atacante. Eu, particularmente, acho que se fosse contratar uma posição só, teria que ser esse cara aí que faz o quarto homem de meio campo, né? O articulador das jogadas do Vasco. Eu sei que é uma posição difícil de achar jogador, né? São poucos os jogadores que se destacam nessa posição e até por isso mesmo o preço desses jogadores é caro, mas eu acho que é a posição onde o Vasco sente mais falta. Porque o Marquinhos Gabriel, que é hoje o homem escalado ali para cumprir esse papel, ele não tem esse perfil de jogador, né? Ele é aquele jogador que tem a qualidade técnica, que pode resolver
em alguns lances, dando um passe milimétrico, achando um companheiro desmarcado, até com uma finalização, uma cobrança de falta eventualmente, mas não é aquele motorzinho que pega a bola, volta para organizar o jogo, que vira o maestro da equipe mesmo, né? E não dá para apostar na base também. Ah, não, então o MT pode fazer esse papel, eu acho que, sei lá, avança um pouco o Andrei, atrasa um pouco o Peck. Cara, não dá para você falar que botar essa pressão de ser a solução numa molecada da base. Já fizemos isso em anos anteriores e a gente viu como deu errado, né? Eu, se fosse gastar aí um tiro, seria para essa posição. E eu acho que mais importante até é trazer também um jogador que goste de chamar a responsa para si, sabe? Que consiga cobrar dos seus companheiros. Acho que falta alguém com esse perfil dentro do time, sabe? Alguém que nem já foi o Rodrigo antigamente, naquele time que tinha o Nenê também. Indo mais atrás, o próprio Juninho, pernambucano. Jogadores que, cara, cobram dos companheiros, tem moral para cobrar, né? E tem o perfil também. Isso é muito importante. Mas enfim, vamos ver. O ideal seria que esse time aí, do jeito que tá, se acertasse, começasse a jogar um futebol mais produtivo e a gente não precisasse de reforço nenhum. Porque, que nem eu comentei no início aqui desse programa, cada dinheiro que a gente tem que botar mais no futebol é um dinheiro a menos que a gente tem para resolver a questão financeira. E, cara, sem resolver a questão financeira, a gente nunca vai voltar a ter o time competitivo que a gente quer ter. Mas eu quero saber agora a sua opinião. Diga aí nos comentários o que você acha sobre essa questão. Tem que gastar mesmo ou não? Como é que fica o aspecto financeiro? Vamos continuar esse debate aqui embaixo. Não se esquece também de se inscrever no canal, né? Ou então, se você já está inscrito, ir lá no podcast. É sempre uma nova possibilidade, uma outra possibilidade de acompanhar aqui o conteúdo. Amanhã tem jogo do Vasco, então vamos ver se já começa ali a tranquilizar um pouco mais as coisas, não é mesmo? Espero contar com a audiência de vocês aqui no AV+, e também lá no Atenção Vascaínos, e a gente vai se falando.